boa tarde. Estamos aqui hoje no nosso show da tarde na Prime TV. E hoje vamos começar o nosso programa com o quadro Mulheres Empreendedoras. E hoje estamos aqui com a especialista, uma coach em mulheres empreendedoras. Hoje a nossa convidada especial de hoje é a Janaína Dornelli. Oi, Janaína, tudo bom? Tudo bem, Sil. É um prazer estar aqui com vocês. Espero contribuir bastante aqui com o programa. E vamos lá, né? Boa tarde para todos. Então, Janaína, tu sabe que esse meu quadro Mulheres Empreendedoras eu comecei devagarinho. Porque eu comecei assim vendo o talento que tanta mulher tem e não executa esse talento, né? Sim. Fica talvez até por o seu eu achar insignificante, dizer, eu não posso, eu não consigo, eu não sei, entender? Se eu comecei a ver assim que eu posso dizer que eu sou um exemplo de mulher empreendedora talentosa. A gente tem que se colocar lá em cima, né? Exato. Então, eu comecei a ver assim, por que não despertar isso em outras mulheres? Porque eu, particularmente, não sabia que eu tinha esse talento. Eu não sabia. Eu sou uma pessoa que vim lá do interior, vim da roça, sou cozinheira, não desmerecendo nada dessas profissões, não estou falando. Mas eu falei que não era o mundo que eu conhecia, não era o mundo que eu estava englobada, que eu estava dentro. Esse mundo é totalmente diferente meu de empreendedorismo. E eu comecei a ver assim, se eu conseguir entrar nesse meio, sem ter esse talento que veio de, tipo, eu nasci com esse talento. Não nasci. Eu descobri esse talento. E dessa mesma forma, eu quis englobar esse quadro para trazer essas mulheres. E conversando contigo como coach, tu é especialista nessa área, né? Então, hoje eu estou com uma profissional de coach e quem vai aprender hoje é eu, gente. Você me aprende com ela. O que tu pode falar para nós sobre esse talento que é descobrir, esquadrinhar as mulheres empreendedoras? É uma coisa que nós trabalhamos muito dentro da empresa. Nossa empresa nasceu, somos eu e mais uma sócia. Nossa empresa nasceu para atendimento de mulheres, né? Inicialmente, Sim. Como nós abrimos durante a pandemia, nós iniciamos com a parte de consultoria, ainda não podíamos fazer treinamentos, nem fazer eventos maiores, mas nós iniciamos com a consultoria para que a gente pudesse identificar dentro dos negócios essas mulheres que às vezes estão trabalhando em casa, às vezes têm um negócio às vezes pequeno, às vezes um pouquinho maior, mas que precisam de ajuda, não só de uma ajuda de consultoria profissional, mas também de uma consultoria emocional. Porque a gente sabe, né, é um desafio muito grande para uma mulher quando ela precisa romper barreiras, de muitas vezes ser desacreditada dentro da própria casa, dentro do círculo familiar ou social, e elas precisam romper barreiras para que elas tenham uma vida financeira melhor, para que elas tenham uma qualidade emocional, qualidade de vida, de fato. Então, o nosso foco é buscar essas mulheres, para que a gente possa fomentar o negócio delas, fazer com que elas cresçam e, através disso, o nosso negócio cresce também. Porque daí a gente aumenta a participação delas nos treinamentos, enfim, daí a rede começa a andar, né? E uma coisa que eu achei muito interessante que tu me passou foi sobre a tua avó, né? É a minha avó. Que a tua avó lá, que ano que era isso? Muitos anos atrás, né? Tu, quando mulher, tu já identificou o testemunho da tua avó, né? O exemplo que a tua avó deixou, que também batalhou sozinha, assim, pelos ideais dela, pela família dela. Exato. E foi nesse momento que tu identificou, eu tenho que herdar isso da minha avó? Foi. Eu já desde criança, a minha avó é uma inspiração, não só para mim, mas para toda a família. Ela, imagina, minha mãe tem 68 anos. Isso, então, há 60 anos atrás, digamos assim, ela saiu de Bagé, saiu de um relacionamento abusivo com o meu avô e foi ganhar a vida em São Paulo. Então, você imagina, 60 anos atrás, mais de 60 anos atrás, porque a minha avó faleceu, eu deveria ter uns 6 anos. Nossa, então tu pegou mesmo o legado dela. O legado dela. E ela foi para São Paulo e ela começou lavando roupa para fora, que eles chamavam, né? Pegando roupa, lavando. Naquela época tinha muito isso. Exato. E depois ela tirou a habilitação e ela foi a primeira taxista de São Paulo. A primeira taxista mulher. Então, realmente foi um romper barreiras. E para mim é uma admiração imensa, né? Porque ela transformou a vida dela, transformou a vida dos filhos. E através disso transformou a vida dos netos também, né? Para mim ela é uma admiração muito grande. E por isso também é que eu luto tanto
por isso, para trazer esse empoderamento de uma forma positiva para as mulheres, para que a gente possa entrar no mercado para agregar aos outros negócios e fazer com que o todo cresça, né? E o coach, ele esquadrinha a vida da pessoa. Tipo, a gente está falando de mulheres empreendedoras. De repente, quem está lá nos assistindo pensa, mulheres empreendedoras, eu tenho que ter uma empresa enorme, eu tenho que ter isso, eu tenho que ser rica, eu não sou empreendedora pobre. De repente, penso isso. Nós, mulheres, pensamos isso. Sim. Quando se sentimos muito inferior. Mas o coach, não tem... Não tem, fugiu a palavra agora, não precisa ser mulher bem-sucedida ou mal-sucedida financeiramente falando. Não. Tu vai lá, ouve a mulher. Como começa o teu trabalho assim? Nós fazemos uma prospecção e recebemos muitas indicações também, mas a nossa prospecção é atrás de mulheres que sejam empreendedoras, independente se ela está trabalhando na cozinha da casa dela, como nós temos Sim. clientes que produz massa na cozinha da casa dela e ela faz as entregas de acordo com encomendas, ou se ela tem uma loja com mais funcionários. Para nós é indiferente. O nosso potencial, na verdade, o que a gente enxerga de potencial nessas clientes é o que ela pode fazer de melhor com aquilo que ela faz. É um dom, é uma característica dela importante que precisa ser ressaltada. Então, para nós é independente do tamanho do negócio. Se ela é uma vendedora de porta a porta ou se ela já tem um comércio, a gente entende que ela pode muito mais do que ela, de repente, está enxergando nesse momento. Que é justamente por isso, né, se a gente, às vezes, não enxerga o tanto de potencial que a gente tem nas mãos e o quanto a gente pode crescer. Então, estando dentro de uma rede de negócios onde isso possa ser potencializado e através da consultoria correta, a gente tem como auxiliar essas mulheres. Que bom. E se eu quero hoje contratar, meu Deus, eu preciso fazer um esquadrinhamento da minha vida pessoal, profissional, emocional, eu procuro a Jana. Como que eu faço? Como eu inicio o trabalho contigo? Nós sempre fazemos uma entrevista com a empreendedora para entender quais são as dores, não só as dores do negócio, mas as dores emocionais dela, porque isso para nós é muito importante, é trabalhar o equilíbrio da razão e da emoção. Sim. Saber quais são os sonhos que ela tem, entender até onde ela percebe que ela pode chegar, para que a gente possa traçar um plano de ação para que isso aconteça. E aí a gente entra com o coaching, com o trabalho dedicado para ela entender que ela precisa levar os outros pilares da vida dela junto, que não adianta ela potencializar o negócio e esquecer da saúde, ou potencializar o lado financeiro e esquecer da família. Então a gente trabalha esse conjunto de pilares para que ela possa crescer de uma forma sustentável e saudável, né? E o que eu falo, mulher só falta organização, porque tempo nós arranjamos para tudo, né? Para tudo. Para tudo. Então, porque geralmente a dona de casa, a mulher, ela foca ela ser dona de casa. Esse é o foco da vida dela até por um período de tempo. Depois que a gente acorda, tipo eu que acordei também, a gente já agloba outras coisas na nossa vida. Exato. E esse é o trabalho do coach, né? Ele tenta te organizar, né? Isso. Por quê? Porque muitas vezes, quando eu tenho um foco profissional muito grande e eu paro de dar atenção, por exemplo, para a minha saúde, pode ser que no futuro próximo, eu comece a ter problemas de saúde porque eu deixei a minha saúde para trás. Então, eu também não posso abandonar os meus relacionamentos com a minha família, com o meu cônjuge, para quem tem filhos. Sim. Eu não posso ir abandonando esses pilares porque eu quero um sucesso financeiro profissional. Isso. Então, o coaching traz isso, traz primeiro essa consciência e depois o como fazer para que esses pilares andem junto. Isso para nós é muito importante. E qual a mensagem que tu deixa final para nossos telespectadores que estão nos assistindo nesse momento? Eu quero dizer para você, mulher empreendedora, que tudo aquilo que você deseja, que você sonha, que você almeja, ele está ao alcance da sua mão. Basta você movimentar os seus pés. Então, nos procure, venha até nós, a gente tem como te ajudar e nós temos prazer em ajudar você. Temos muito negócio para levantar agora. Que bom, e a Jana vai estar aqui com a gente, ela vai estar mais vezes falando, vai estar trazendo, tu pode até trazer mulheres para dar esse exemplo, quando tu entrou no negócio, quanta mudança deu. Então, eu queria te agradecer muito, obrigada pela tua participação. Obrigada. Tuas redes sociais? @janadornelis.oficial, Jana Dornelis com 2 L's, e Facebook, Janaína Dornelis. Então, queria te agradecer, Janaína. Obrigada pela tua participação aqui conosco. Obrigada a você. Voltamos já com o Show da Tarde.
Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. Tem uma energia incrível dessa região de vida mesmo. Eu acho que a natureza ela se coloca de uma forma muito nítida aqui. E a gente teve a sorte também de um amigo que foi a pessoa que deu também esse empurrão pra gente. Muito massa, vai lá. E quando ele falou vai conhecer, eu já sabia que era coisa boa, porque é também uma pessoa muito ligada a esses ideais, né? De sustentabilidade, etc. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. Uma rádio simples e moderna, assim é a Nice FM. Ótimas instalações e equipamentos de última geração, além de uma variada programação musical, fazem da Nice FM a sua companhia ideal para o dia a dia. Para quem é ligado em informação, as principais notícias do Brasil e do mundo são apresentadas de maneira clara e informal. Assim você fica por dentro dos principais assuntos do dia que fazem diferença na sua vida. Informar e descontrair. Essa é a principal missão da Nice FM. Sintonize 98.3 na Grande Florianópolis ou acesse radionice.com.br e ouça onde quiser. Rádio Nice FM 98.3. Ouça e torne o seu dia ainda mais incrível. Nice FM. Novidades no ar. A propaganda é o grande negócio para acelerar o sucesso do seu negócio. É importante você conquistar principalmente clientes diferenciados, como classe A e B. Conheça os produtos para você ter sucesso. Primeiro TV, show da tarde com Tadeu Soares e sua equipe. Jornal Fique Esperto, chegando na Grande Florianópolis. Jornal Fique Esperto, o seu jornal. Novidades no ar. A propaganda é o grande negócio para acelerar o sucesso do seu negócio. É importante você conquistar principalmente clientes diferenciados, como classe A e B. Conheça os produtos para você ter sucesso. Primeiro TV, show da tarde com Tadeu Soares e sua equipe. Jornal Fique Esperto, chegando na Grande Florianópolis. Jornal Fique Esperto, o seu jornal. Voltamos aqui com o Show da Tarde. Agora, nesse momento, estamos hoje, esse meu quadro Mulheres Empreendedoras, gente, eu estou amando. Hoje, realmente, se trata mesmo de mulheres empreendedoras. Agora, neste momento, eu estou com a Miriam Elisa. Eu estou com a Miriam Elisa. Gente, vocês vão ouvir a história dela. Eu vou deixar ela falar muito. Porque, realmente, gente, se eu hoje, se fosse para dar, não desmerecendo as minhas outras convidadas, mas se fosse para ser top 10, eu daria para ela hoje. Porque ela administra praticamente 3 empresas, que eu fiquei 2 empresas, né? Mas ela também é missionária também. Então, vamos dizer que tu administra 3 situações na tua vida. E eu achei isso uma verdadeira mulher empreendedora, porque talento tem quem pode mostrar. Hoje nós estamos com ela, Miriam. Prazer, Miriam. Prazer é todo meu. Boa tarde a todas, né? A todos os telespectadores. Então, vamos começar a falar sobre a empresa que é o nosso carro-chefe, né? Que Sim. É a Atento Seguros. E na Atento Seguros a gente comercializa todos os ramos de seguros. Na verdade, são todos os ramos mesmo, desde seguro automóvel, residencial, seguro de vida, empresa, todos os ramos. E há 4 anos aproximadamente a gente mudou o ramo, houve uma alteração, acrescentando também consórcios, financiamentos,
refinanciamentos, empréstimo com garantia, porque inicialmente a gente comercializava seguros no sentido de estar protegendo o patrimônio dos nossos clientes. Sim. E hoje a gente, além de proteger o patrimônio, a gente também proporciona a realização dos sonhos dos nossos clientes, né? Então, hoje eles também podem estar conquistando o patrimônio através da nossa empresa. Então, para nós, assim, isso tudo é muito gratificante, é uma imensa satisfação. Então, sobre a questão de prestar serviços, quando a gente... Eu gostei que tu me passou sobre gestão de pessoas, porque a Miriam me passou que ela não começou assim, gente, nada vem com 19 anos ela trabalhava de vendedora, né, que tu me contou um pouquinho da tua história, e ali ela foi vendo esse talento que ela tinha para agregar pessoas, para descobrir o seu próprio talento. E eu achei muito interessante isso, Miriam, porque tu já foi olhando para dentro da pessoa, né? E o nosso verdadeiro talento como mulher empreendedora, como tu descobriu isso em ti, é olhar para dentro primeiro, né, Miriam? Lá no fundo dos olhos, a gente olhando para a pessoa e dizer, essa pessoa vai dar para isso, essa pessoa tem esse talento e nem a própria pessoa sabe. Eu queria que tu falasse um pouquinho para nós como começou, porque as pessoas que estão nos assistindo pensam que tu nasceu já com tudo, não, tu começou. Isso, era sobre isso que eu ia falar agora, né, sobre o outro ramo que nós temos, Sim. que é a gestão de pessoas, que é a nossa agência, né, que é a agência Labore, né, e com relação a como tudo começou, na verdade, tanto eu como o meu esposo, a gente começou assim, Sim. muito de baixo mesmo. Lá atrás, quando nós nos conhecemos, ele, quando nós ainda éramos namorados, noivos, ele era apenas um vendedor de seguros. Sim. E eu, quando tinha 18 anos, fui procurar emprego de vendedora. E quando eu cheguei para fazer a entrevista lá na Mackenzie, só que assim, eu sou uma pessoa que eu leio bastante. E tudo o que eu leio, eu busco a aplicabilidade daquilo. Ah, não fica só na leitura. Exatamente. Eu sou uma pessoa que tudo que é teoria, eu procuro tentar tornar prático na minha vida. E eu me lembro que quando eu cheguei na entrevista, a pessoa que era responsável pelo recrutamento, que era psicóloga, ela olhou para mim e disse assim, eu estou querendo contratar uma vendedora e não alguém para me ajudar a fazer o processo de recrutamento e seleção. Uhum. E ela disse, eu vou te dar uma oportunidade mesmo sem você ter experiência em carteira assinada. Uhum. E aí foi assim, eu entrei, em 6 meses eu já fui chamada para substituir a subgerente, e em 1 ano eu recebi uma proposta para assumir a gerência. E nessa mesma época eu recebi também uma proposta para assumir a gerência de uma outra loja. Só que nessa época, quando eu comecei a fazer as entrevistas, os processos seletivos, quando eu assumi essa parte na empresa, nessa outra empresa, Sim. Eu comecei a perceber que as funcionárias, tanto as vendedoras, as caixas, as pessoas que eu contratava, as que mais tinham sucesso na sua carreira, dentro da empresa, eram justamente as pessoas que eu investia nelas, aquelas que eu acreditava, aquelas que não tinham experiência nenhuma e que, na verdade, eu buscava desenvolver o potencial delas, em que elas mesmas não acreditavam nelas, mas Sim. que eu via algo nelas, e eu fazia com que elas descobrissem quem elas eram, e vinha para fora aquilo. E normalmente ninguém acreditava nelas. E às vezes as pessoas diziam, essa pessoa é muito complicada, eu acho que você Sim. não deveria investir nela. E normalmente eram essas que mais davam certo, aquelas que não tinham experiência nenhuma, aquelas que ninguém acreditava. E ali eu comecei a ver que eu tinha um talento, um dom natural, algo que era meu, para desenvolver as pessoas, focado na gestão de pessoas mesmo. E aí foi onde eu comecei a me apaixonar por isso, eu comecei a abraçar isso. E foi aonde lá na frente surgiu a oportunidade da gente comprar a empresa, né? Em 2008, a agência, né? E em 2012, aí a gente deu digamos assim, foi aonde saiu para fora a chama do empreendedorismo, onde a gente, né, também abriu a corretora de seguros e estamos aí. E hoje a gente vê que, na verdade, gestão de pessoas caminham
junto com a Com- prestação de serviços. Que, na verdade, assim, ó, quando você quer ser um empreendedor, você precisa compreender que você, na verdade, você está vendendo, você está comercializando para as pessoas solução. Comercializando solução. Solução. Gostei. E que quando você está oferecendo para as pessoas auxílio, tanto é que o nome da nossa empresa é Atento. Atento significa cuidado em italiano. Nós cuidamos de pessoas. A nossa relação com os nossos clientes é uma relação de fidelidade, de amizade. Os nossos clientes, na verdade, eles são verdadeiros amigos. Eles confiam naquilo que nós oferecemos para eles. Não é apenas, digamos assim, uma relação profissional. Sim. Nós realmente temos amizade com os nossos clientes. Eles se tornam verdadeiros amigos. E os nossos clientes estão conosco já há mais de 24 anos, desde a época que o meu marido... Que o teu esposo vendia Era seguros. só aquele vendedorzinho com a pastinha saindo, né, lá na rua, oferecendo. Ele estabeleceu esse relacionamento e a gente compreendeu que gestão de pessoas tem tudo a ver exatamente com isso, em você prestar esse serviço, em você estabelecer a confiança das pessoas. E hoje a gente treina a nossa equipe dessa maneira, para oferecer esse serviço humanizado, onde você compreende a necessidade da pessoa que está lá do outro lado e oferece para ela aquilo que ela precisa verdadeiramente, não com interesse apenas em tirar dela alguma coisa. É ver resultado nas pessoas. Mas exatamente em você ver o que ela precisa e oferecer para ela exatamente isso, suprir nela a necessidade dela. E para nós isso é muito bom, porque além da gente passar a ter amigos, esses amigos nos trazem novos amigos. Sim. Ô Miri, uma coisa que eu estava vendo, ouvindo você falar, e uma mulher de sucesso, por trás tem uma família de sucesso, né? Sim, sim. Tem que começar com a família de sucesso, como tu está falando do teu negócio. Tu e teu esposo começaram desde a época de namoro já, vendo que era um casal que tinha como prosperar, que tinha como ter uma família, ter um empreendimento, né? E isso é muito bacana, essa mensagem, como mulher empreendedora, tu tá passando para nós. Que isso é nítido, eu estando aqui na tua frente, eu vejo que isso é nítido. Sim, sim. Só queria colocar mais uma coisa. Eu gosto muito de uma frase, na verdade eu acredito que esse livro, aproximadamente, acho que eu não deveria ter nem o meu filho ainda, ele tem 17 anos hoje, mas o escritor Mike Murdock, ele fala que você é aquilo que você atrai. E eu atraio pessoas. As pessoas gostam de estar junto de mim. E o tipo de pessoa que você atrai também está intrinsecamente ligado a quem você é. A quem você é, E eu gosto de desenvolver potenciais. E as pessoas que querem estar comigo são pessoas que querem crescer, são pessoas que querem ir longe, pessoas que querem voar, pessoas que querem não permanecer no lugar onde elas estão. E então isso é muito interessante para você que está em casa pensar sobre isso. Você que acha que já sabe tudo e que não quer sair do lugar onde você está, muitas vezes você está atraindo esse tipo de pessoa. Mas pensar um pouquinho sobre isso também. Você vai atrair pessoas e, se você quer gerir pessoas, você que pensa, eu quero trabalhar com pessoas, você precisa amar pessoas. Eu, por exemplo, eu amo pessoas, eu gosto de estar com pessoas, isso para mim está na minha veia. E para você que quer ser alguém, para você no sentido de crescer, de se desenvolver, você precisa descobrir primeiramente quem você é. Quem você é. Você precisa descobrir o potencial que há dentro de você. Você nasceu com algo muito bom, um talento, e muitas vezes você está insistindo, às vezes numa área, você ainda não descobriu a sua vocação. Então, eu tenho certeza que a hora que você descobrir a sua vocação, você vai muito longe mesmo. Mas, primeiramente, você precisa acreditar em quem você é. Mas, para isso, você tem que descobrir.
essa pessoa que está aí dentro. Sim, Miriam, que mensagem linda. Eu não falei para vocês que ia deixar ela falar, porque eu estou vendo que a mensagem dela é muito produtiva para você que está nos assistindo. Miriam, então, olha só, a corretora de seguros dela ficou lá atrás o assunto, mas a corretora de seguros, aquele que está nos assistindo, pode te chamar, tu dá palestras também, né? Sim. Empresas, olha, palestras de gestão de pessoas, gente, olha o quanto precisamos nos descobrir quantos funcionários tem dentro da empresa que está lá trabalhando pelo salário, não está trabalhando por amor ao que ele está fazendo, né? Exatamente. Isso tem uma grande diferença, eu saí para trabalhar por amor ou eu saí para trabalhar pelo meu salário. Então, a gestão de pessoas aprende a tu amar o que tu faz, ganhar teu dinheiro com prazer. Isso que a Miriam faz, olha, ela está tão preocupada, ela falou tanto aqui que ela ama pessoas, que ela gosta de pessoas, que o negócio dela vai fluir porque ela ama pessoas. A vida financeira dela vai prosperar porque ela ama pessoas. Tu tá cuidando da alma e tá trazendo resultado na tua vida próspera. Isso é muito bacana. E a nossa empresa, ela verdadeiramente, ela cuida de pessoas. Ela ama pessoas e o cliente sabe disso e é por isso que ele caminha conosco e continua conosco. E se eu quero te contratar, eu já quero ter uma reunião contigo amanhã. Como que eu faço para entrar em contato contigo e te procurar? O teu número de telefone já apareceu no nosso rodapé, as tuas redes sociais, deixa para o nosso público. Então, com relação à empresa, Atento Seguros mesmo, é o nosso Instagram, né? Sim. E agora, com relação a palestras, daí pode me procurar no WhatsApp mesmo, né? Com relação a essa questão de gestão de pessoas, né? E a agência também, Labore, também pode me procurar pelo WhatsApp, meu WhatsApp também é comercial. E é isso, estamos aí. Então, gente, você está aí confuso, pensando o que eu vou fazer, procura a Miriam que ela vai te dar um caminho certinho. Queria muito te agradecer, Miriam, obrigada pelo esse conteúdo que tu nos passou, um conteúdo muito proveitoso nessa tarde. E quero te agradecer, obrigada por aceitar esse convite de estar aqui no Show da Tarde conosco. E já nós já voltamos com o Show da Tarde. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. Tem uma energia incrível dessa região de vida mesmo. Eu acho que a natureza ela se coloca de uma forma muito nítida aqui. E a gente teve a sorte também de um amigo que foi a pessoa que deu também esse empurrão pra gente. Muito massa, vai lá. E quando ele falou vai conhecer, eu já sabia que era coisa boa, porque é também uma pessoa muito ligada a esses ideais, né? De sustentabilidade, etc. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. Uma rádio simples e moderna. Assim é a Nice FM. Ótimas instalações e equipamentos de última geração, além de uma variada programação musical, fazem da Nice FM a sua companhia ideal para o dia a dia. Para quem é ligado em informação, as principais notícias do Brasil e do mundo são apresentadas de maneira clara e informal. Assim você fica por dentro dos principais assuntos do dia que fazem diferença na sua vida. Informar e descontrair. Essa é a principal missão da Nice FM. Sintonize 98.3 na Grande Florianópolis ou acesse radionice.com.br e ouça onde quiser. Rádio Nice FM 98.3. Ouça e torne o seu dia ainda mais incrível. Nice FM. Novidades no ar. A propaganda é o grande negócio para acelerar o sucesso do seu negócio. É importante você conquistar principalmente clientes diferenciados, como classe A e B. Conheça os produtos para você ter sucesso.
Dimer TV, show da tarde com Tadeu Soares e sua equipe. Jornal Fique Esperto, chegando na Grande Florianópolis. Jornal Fique Esperto, o seu jornal. O imperador Dom Pedro II, a imperatriz Dona Teresa Cristina, visita ilustre conheceram São José quando viajavam por Santa Catarina. No centro histórico, na igreja matriz, todos fazem oração com muita fé, pedindo a Deus que abençoe toda a gente e a proteção ao padroeiro São José. Ela já foi freguesia de São José por Álvaro Régio, rei de Portugal. Hoje é São José da terra firme, de importância no cenário estadual. Com Florianópolis faz sua divisa pelas águas da Bahia Sul, onde o mar de águas tranquilas, o sol brilha num lindo céu azul. Majestosa cidade de São José, dos casarios a moderna arquitetura, multiuso e o teatro Adolfo Melo, para o josefense apreciar a cultura. Sua cultura de base açoriana recebe a todos com muita cordialidade, com seus encantos e belezas naturais. Vive feliz quem mora nesta cidade. Ela já foi freguesia de São José por Álvaro Régio, rei de Portugal. Hoje é São José da terra firme, de importância no cenário estadual. Com Florianópolis faz sua divisa pelas águas da Bahia Sul, onde o mar de águas tranquilas, o sol brilha num lindo céu azul. Ela já foi freguesia de São José por Álvaro Régio, rei de Portugal. Hoje é São José da terra firme, de importância no cenário estadual. Florianópolis faz sua divisa pelas águas da Bahia Sul, onde o mar de águas tranquilas, o sol brilha num lindo céu azul. Uma rádio simples e moderna, assim é a Nice FM. Ótimas instalações e equipamentos de última geração, além de uma variada programação musical, fazem da Nice FM a sua companhia ideal para o dia a dia. Para quem é ligado em informação, as principais notícias do Brasil e do mundo são apresentadas de maneira clara e informal. Assim você fica por dentro dos principais assuntos do dia que fazem diferença na sua vida. Informar e descontrair. Essa é a principal missão da Nice FM. Sintonize 98.3 na Grande Florianópolis ou acesse radionice.com.br e ouça onde quiser. Rádio Nice FM 98.3. Ouça e torne o seu dia ainda mais incrível. Nice FM. Novidades no ar. A propaganda é o grande negócio para acelerar o sucesso do seu negócio.
É importante você conquistar principalmente clientes diferenciados, como classe A e B. Conheça os produtos para você ter sucesso. Primer TV, show da tarde com Tadeu Soares e sua equipe. Jornal Fique Esperto, chegando na Grande Florianópolis. Jornal Fique Esperto, o seu jornal. Voltamos aqui com Mulheres Empreendedoras e vocês viram que nós foi falado bastante coisa, né? Mulheres de negócios. E uma mulher bem-sucedida de negócios, ela tem que estar com o espiritual dela bem resolvido. E agora, para abençoar esse nosso dia de entrevista hoje no quadro Mulheres Empreendedoras, nós vamos fechar com Carol Azevedo, missionária, minha amiga de coração. Hoje eu tive o prazer dela aceitar esse convite e estar aqui conosco. Oi, minha Carol. Oi, Sil, boa tarde para todos que estão nos assistindo, acompanhando aqui agora. Estou muito feliz e grata por esse convite, né? Porque nós temos certeza que os meios, nós temos que utilizar Sim. os meios, né? Para que pessoas sejam alcançadas, também pessoas sejam, de forma muito particular, venha a ter a sua fé motivada também, né? No seu dia a dia. Então, Sim. sou muito grata por poder estar aqui nessa tarde, Sil. Então, e se tratando, eu pensei em trazer a Carol para ela estar mostrando para você, telespectador que está nos assistindo, estamos no mês de setembro, é um mês amarelo, né? É um mês que não tem como comemorar esse mês, não tem como comemorar. Setembro amarelo é mês do suicídio, né? As pessoas que levam a esse ato tão cruel sobre a vida delas. Mas nós podemos alertar. Esse mês de fevereiro esse mês de setembro é para ajudar, é para alertar as pessoas, é para tentar, né, Carol, mostrar um caminho, mostrar uma luz. Que quando estamos em meio àquela tristeza, Carol, eu peguei o Covid também, tive o Covid, não sei como peguei, sei que ele apareceu. E eu pude entender, eu nunca tive depressão na minha vida, eu já tive momentos muito tristes, momentos de angústia, mas eu nunca tive depressão. E nesse momento, quando eu estava com o Covid, Carol, eu senti uma profunda depressão. E aí eu fiquei imaginando, meu Deus, e as pessoas que vivem a vida com depressão. Como é triste. Olha que eu sirvo a um Deus vivo, eu conheço a um Deus vivo, eu vivo a palavra de Deus, mas eu não escapei do momento de se sentir naquela profunda depressão, porque eu me vi sozinha dentro da minha casa. A minha mãe ia levar comida para mim, deixava o prato na porta, e isso me trouxe uma tristeza muito grande. Falei, nossa, como nós seres humanos somos tudo se achamos que somos e não somos nada. O que tu poderia passar essa mensagem desse setembro amarelo para os nossos telespectadores? Sim, Sil, é verdade. O Setembro Amarelo, né, nós olhamos lá, em 2003, a gente vai perceber que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, instituiu o dia 10 de setembro como um dia mundial de prevenção ao suicídio, né? E o lema é, né, toda vida importa. É aquela velha história, toda vida importa, né? Sim. E também depressão não é frescura. A gente ouve algumas coisas e tem que repensar. Porque muitas vezes a gente percebe que dentro do lar, dentro da família, no meio de amigos, muitas vezes as pessoas percebem sinais, mas ignoram esses sinais, né? Então, que nós, como amigos ou como familiares, que nós venhamos a perceber mais os sinais. E eu pensando acerca disso, né, para poder ajudar, primeiro eu quero falar num papel de quem ajuda, de quem auxilia, Sim. de quem observa a pessoa que está manifestando alguns sinais, porque nem sempre tem sinais. Né? Tem pessoas que estão em depressão e nós de fora não conseguimos perceber. Por quê? Perguntar, mas aconteceu? Teve alguma tentativa de suicídio? Você percebeu? Porque muitas vezes as pessoas estão no mesmo ambiente e não percebem que aquela pessoa está doente, emocionalmente falando, né? Psicologicamente está abalada. Então as pessoas não conseguem perceber. Então tem uma diferença entre ver e olhar. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque ver, se nós buscarmos o que significa ver, eu
eu vi aquela pessoa. Você viu, mas você não olhou. Sim. Porque quando eu te vejo, quando eu vejo alguém, ver é perceber pela visão. É aquela visão rápida, né? Olhei de forma bem, vi de forma bem rápida. Não fui buscar a fundo o que estava acontecendo. O que estava acontecendo com a pessoa. Aí eu vi, mas não tinha nada ali. Eu vi, mas ela estava bem. Só que olhar é diferente. Se nós formos buscar o que significa olhar mesmo, olhar significa observar atentamente. Olhar significa examinar, olhar significa sondar. Então, eu preciso observar um pouco mais. E, infelizmente, nós estamos numa vida tão corrida que as pessoas não estão mais olhando, as pessoas só estão vendo. Que é o nosso meio da internet. Exato. Hoje a gente vê todo mundo, porque vê ali. Nós não estamos querendo conhecer, ir até lá, tomar um café com a pessoa, ver o que está acontecendo. Carol, e tem muito disso. Esse olhar nosso, como temos que mudar, né, gente? Esse mês é mês de reflexão, de mudança. Porque quando a gente identifica alguém assim com a cara enrugada, como se diz hoje o ditado, parece que chupou um limão, a gente já identifica que é uma pessoa mal amada, Exato. Uma pessoa antipática. A gente não vai a fundo para saber se não tem um foco lá de depressão assim que leve até o suicídio, né? Exatamente, porque são várias situações que vão acontecendo, né? Vão somando. Vão desencadeando, Exatamente. E às vezes, por eu olhar ao meu redor e não ver ninguém que me olhe, né, de uma forma mais profunda, que ouça o que eu estou falando, porque também tem uma diferença entre ouvir e escutar. Sim. Né? Então, que a pessoa venha me compreender tudo que eu estou falando, o que eu estou pensando, o que está passando. E muitas vezes falta alguém só para conversar. Então, que nós venhamos, né, nesse mês de reflexão, que nós venhamos ser essa pessoa que se importa realmente, porque vidas importam. Né? Eu acredito que um dos principais, nós olhamos nos mandamentos, agora falando aqui de uma fé, Sim. É amar o meu próximo como a mim mesmo. Eu me dou tanta atenção, mas numa vida tão corrida, muitas vezes eu não paro para ver como é que está a pessoa. Né? Às vezes, como tu mesmo falou, se eu estou vendo a expressão da pessoa, está triste, está daquela forma, não quer falar, mas o que está acontecendo? Eu preciso parar, eu preciso, né, dar uma respirada. Não, pera, vamos conversar? Eu deixo um pouquinho o meu problema de lado, a minha situação de lado e ouço, né, e dou atenção para aquela pessoa que realmente está ali precisando desse apoio. Então, é muito importante. E é engraçado se hoje, porque se a gente olhar no calendário sazonal, hoje nós estamos aqui no dia 23 de setembro e é o Dia dos Filhos. Olha Hoje é o Dia só. dos Filhos. E nós temos percebido muito, gente, muito mesmo, dentro de casa, muitas vezes, pais que não estão mais observando seus filhos. Não tem diálogo, não tem conversa. A gente dá tanta atenção para quem é de fora, né, na correria, no trabalho, mas e dentro de casa? Como é que está o nosso diálogo, a nossa conversa? Porque muitas coisas vêm desencadeando desde criança. Tem traumas, tem situações que vão somando. E aí vai chegar um momento que vai explodir. Então, o ser humano, ele tem muitos pensamentos, muitas coisas passam na mente. E a fé, quando nós unimos a fé, né, a fé ela vem dando uma nova perspectiva. Ter fé, estar em Deus, estar na presença de Deus, ou buscar alguma igreja para congregar, um lugar para estar ali adorando, exercendo a minha fé, não significa que eu não vou ter problemas. Não significa. Exato, tanto que tu disse, né? Eu tive. Tenho Deus, estou ali firme, mas mesmo no momento de desespero, a mente foi abalada, né? A tua psique foi abalada. Sim. Então, o que acontece? A fé vem para me dar esperança de dias melhores. Era isso que eu me alimentava, assim, eu pegava no profundo, e uma coisa que tu falou, a gente desencadeia, coisa da infância. Exato. Eu cheguei a lembrar da época que eu era criança, acho que eu tinha uns 6 anos, que eu estava na roça, que o pai brigava comigo, que eu tinha esse sentimento de rejeição pelos meus pais, quando eu era pequena. Uhum. Porque eu era tipo Davi. Hoje, eu entendendo a palavra, eu me relaciono muito a Davi. Eu era aquele patinho feio que estava lá no meio, e as outras minhas irmãs em destaque, e eu não. E quando eu tive o Covid agora, eu peguei tudo aquilo, assim, eu fiz uma varredura lá da minha infância. Eu fiquei trazendo as minhas rejeição de criança. E é bem isso, é coisa que... E depois disso, Carol, a minha mãe fala que eu mudei. Eu tirei coisas que não precisavam mais da minha vida. Depois que eu peguei o Covid, eu fiz um limpo, assim. Porque como eu trouxe aquilo para a minha vida, eu não podia ficar com aquilo.
E, foi uma coisa resolvida. Por quê? Porque tem Deus na minha vida. Eu falei, vou eliminar isso, vou eliminar esse sentimento, vou eliminar esse sentimento. E é isso que nós devemos ter, olhar para essas pessoas, né? Exato. Entender elas. E lá teve um caso também muito triste esse mês, bem no início do mês, no Sertão do Maruim, tivemos um caso do menino de 16 anos, morava na frente da minha casa também, ele se suicidou. E eu queria até deixar uma mensagem aqui para essa mãe. Queria falar para ti, Giane. Força para ti nessa hora. Sei que é muito difícil, talvez as nossas palavras aqui não venham te confortar. Mas estamos aqui para ajudar, assim, a tu suportar esse sentimento. E na hora, quando aconteceu isso com o filho dela, eu fiquei pensando, meu Deus, não faltou eu ir lá, Carol. Eu pensei, não faltou eu ir lá, dar uma palavra para esse menino. Olha o nosso olhar, que está na nossa frente, aos nossos vizinhos. E nós não fazendo nada, entendesse? Então, eu queria que tu deixasse uma mensagem nossos telespectadores, essa força, como essa mãe que está precisando nesse momento. Sim, é muito importante, né? Por isso a fé, uma vez mais, né, nesse momento tão difícil, que a dor é muito singular, é muito particular. Só quem passa é que realmente sabe, né, o que está passando. E tu, como faz psicologia, uma coisa que falo que nós temos que viver o luto, né? Sim. Tem esse período de tristeza que devemos até respeitar. Exatamente, é uma perda que, infelizmente, né, é um vazio, ainda mais mãe, mas que não que Deus venha tirar, arrancar, porque nada substitui um filho, uma perda, o luto. Porém, é um período, e eu acredito que a fé, como disse, né, ela vem mesmo para te impulsionar, porque muitas pessoas desistem de viver depois de perdas irreparáveis, mas a fé vai te impulsionar. A fé pode voltar a te trazer sonho, desejo de sonhar. Por isso que quando a gente olha na palavra de Deus, nós começamos a perceber na Bíblia, que nós podemos perceber um manual aqui, e vemos aqui em diversos momentos que o Senhor nos chama para perto. Então, a mensagem para alguém aqui hoje é, como diz em Mateus 11, 28, venham a mim, todos vocês que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, porque eu vou vos aliviar. Deus tem alívio para você. A carga pode estar pesada demais, mas nele é possível se levantar. Eu me levantei da depressão, Deus me curou da depressão, e hoje eu estou aqui sem usar nenhum tipo de medicamento. Foram algumas tentativas de suicídio frustradas, e hoje eu posso impulsionar pessoas que também passam por esse tipo de situação, Sil. Então, eu queria agradecer muito. Obrigada, Carol. Obrigada, minha amiga de coração, por essa entrevista. Fiquei muito feliz de você estar aqui, de você estar passando um mês tão delicado, mas eu sabia que tu é a pessoa certa para passar essa mensagem para os nossos telespectadores que estão nos assistindo. Então, eu queria agradecer muito a tua vinda. Deus abençoe teu ministério, Deus abençoe. Amém. Ela é psicóloga, gente, ela vai ser formada em psicóloga. Então, Deus abençoe tudo o teu ministério, e estamos aí. Carol voltará mais vezes aqui no Prime TV. Então, eu quero agradecer o Show da Tarde pela participação do quadro Mulheres Empreendedoras, e voltamos já já. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. Tem uma energia incrível dessa região de vida mesmo. Eu acho que a natureza, ela se coloca de uma forma muito nítida aqui. E a gente teve a sorte também de um amigo que foi a pessoa que deu também esse empurrão pra gente. Muito massa, vai lá. E quando ele falou vai conhecer, eu já sabia que era coisa boa, porque é também uma pessoa muito ligada a esses ideais, né, de sustentabilidade, etc. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. Novidades no ar. A propaganda é o grande negócio para acelerar o sucesso do seu negócio. É importante você conquistar principalmente clientes diferenciados, como classe A e B. Conheça os produtos para você ter sucesso. Primer TV, Show da Tarde com Tadeu Soares e sua equipe. Jornal Fique Esperto, chegando na Grande Florianópolis. Jornal Fique Esperto, o seu jornal.
estou longe, penso muito em você. Nos compromissos tenho que me dividir. O trabalho precisa ser feito. Tomo cuidado para não me distrair. Quando o fim do dia vai chegando, é mais uma etapa vencida. Então posso pensar em você, razão maior, amor da minha vida. Amor a dois tem que ser pra valer. É o momento de se entregar. E dormir de conchinha é bom, mas vem um desejo de novo de amar. E dormir de conchinha é bom, mas vem um desejo de novo de amar. Você se zanga e briga muito comigo. Também te ofendo às vezes neste momento, mas peço a Deus que me dê calma nesta hora, que não mude o nosso sentimento. E assim vou levando a vida e deixando a vida me levar. Se o nosso karma é vivermos juntos, é bem melhor então a gente se amar. Amor a dois tem que ser pra valer. É o momento de se entregar. E dormir de conchinha é bom, mas vem um desejo de novo de amar. E dormir de conchinha é bom, mas vem um desejo de novo de amar. Uma rádio simples e moderna, assim é a Nice FM. Ótimas instalações e equipamentos de última geração, além de uma variada programação musical, fazem da Nice FM a sua companhia ideal para o dia a dia. Para quem é ligado em informação, as principais notícias do Brasil e do mundo são apresentadas de maneira clara e informal. Assim você fica por dentro dos principais assuntos do dia que fazem diferença na sua vida. Informar e descontrair. Essa é a principal missão da Nice FM. Sintonize 98.3 na Grande Florianópolis ou acesse radionice.com.br e ouça onde quiser. Rádio Nice FM 98.3. Ouça e torne o seu dia ainda mais incrível. Novidades no ar. A propaganda é o grande negócio para acelerar o sucesso do seu negócio. É importante você conquistar principalmente clientes diferenciados, como classe A e B. Conheça os produtos para você ter sucesso. Primer TV, show da tarde com Tadeu Soares e sua equipe. Jornal Fique Esperto, chegando na Grande Florianópolis. Jornal Fique Esperto, o seu jornal. Olá, voltamos a apresentar o nosso show da tarde pela Primer TV. Sempre entrevistando aqui pessoas, empreendedores e empreendedoras, pessoas que se destacam em suas respectivas áreas de atuação, com o objetivo de levar aí sempre informações úteis e relevantes para os nossos telespectadores e para a sociedade de um modo geral. E vamos conversar agora aqui com a Gislene Medeiros. Boa tarde, Gislene, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Marcelo. A Gislene Medeiros, que é terapeuta integrativa e técnica em podologia, né, Gislene? Então, fique à vontade para falar um pouco para nós como funciona aí o teu trabalho, essa área de terapia integrativa. Então, no início desse ano eu resolvi fazer terapias integrativas devido a ter me apaixonado
pela área de bem-estar já no curso técnico de podologia, né? Sim. E veio a casar com toda a situação que estamos vivendo hoje, né? Que sim. o bem-estar hoje, para mentes agitadas, e geralmente a gente adoece mesmo pelos pensamentos, pelas emoções, né? Veio a casar muito com a minha profissão de técnico de podologia. Porque as doenças que afetam o pé, né, afetam o nosso equilíbrio, né? Sim, nosso equilíbrio na Terra. Então, eu resolvi integrar esses tratamentos. Hoje também sou formada no curso livre de Reiki, né? A prática do Reiki, também, que veio ajudar muito nessas questões emocionais também. Né? Hoje eu faço tratamentos num espaço, na minha casa, e também na casa do cliente. O cliente que quiser os atendimentos a domicílio, com todos os cuidados, né? Claro, eu atendo também a domicílio, se preferir. Muito bom. Hoje se comenta muito, eu tenho até entrevistado aqui no programa, né? Show da Tarde, aí, do nosso grande apresentador, Tadeu Soares, que é o diretor do programa. Tenho entrevistado pessoas das mais diversas áreas, e na área da saúde tem se falado muito. Aliás, praticamente todas as áreas, né? Mas principalmente na área que se trata com saúde do ponto de vista integrado, né? Corpo, mente, espírito, inclusive, né? Emoções, alma, exatamente. Emoções, tudo de forma integrada. Mas está evoluindo muito essa visão de que nada é isolado, né? Que tudo está integrado, que faz parte de um todo, né? E é interessante, quando se fala de terapia integrativa, como você fala, são várias técnicas que se complementam, né, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Sim. As terapias integrativas são conhecidas como PICs, né? Elas são várias práticas que hoje vários terapeutas, né, que eu digo que os terapeutas são os grandes médicos do futuro, né? Sim. Essas práticas, elas ajudam num todo, né? Hoje eu trago, por exemplo, a reflexologia, né, no meu consultório, com musicoterapia, aromaterapia, cromoterapia. Exatamente. Pelas cores, então tem uma série de... Sim, é uma série de coisas, porque hoje, até com comprovação científica e com relatos de médicos, que hoje também a prática do Reiki é oferecida também no SUS, né? Como também a acupuntura, a auriculoterapia, né? Os postos de saúde hoje oferecem serviços integrados de auxílio a relaxamento, com tratamentos como ansiedade, depressão, Alzheimer, né? O estado de sofrimento das pessoas também que têm câncer, né? As terapias energéticas ajudam muito nesse sentido. Que bom que isso está sendo reconhecido pela ciência, enfim. Hoje temos aí, a gente também já conversei com pessoas que relataram que a própria ciência, a física quântica, enfim, vários avanços aí que antes não eram muito até bem vistos pela medicina tradicional, digamos assim, hoje já são admitidos e comprovados até cientificamente, então houve um avanço bastante grande, né? E como é que você vê, Gislene, assim, agora essa questão da pandemia, que é o nosso assunto do momento, aí, né? Sim. Afetou todos nós, né? Todas as áreas. Como é que você viu o impacto da pandemia nessa tua área de trabalho e na saúde, de um modo geral, das pessoas? Como é que foi isso? A minha visão é que hoje, muito até a OMS, eu acredito que caiu no erro de pensar só no vírus em si. Tá? É uma preocupação, é real, está aí, está acontecendo, tá. Mas onde fica a mente das pessoas? Onde fica o sentimento das famílias e das pessoas com relação a uma doença? Sim. Claro que é uma doença nova, não tem muito ainda, né, o que falar sobre ela, porque até eles ainda não sabem de fato, mediante todas as cepas. Ainda, exatamente. Né? Então, o que eu penso? Eu acho que falta uma preocupação nas políticas públicas de saúde, pensar no tratamento mental das pessoas, dos sentimentos, porque na pandemia foi se espalhado muito o pânico, o medo. É verdade. Insegurança, incerteza. Exatamente. Isso, dentro do corpo humano, causa um estrago enorme. Né? Tu pode ver o índice de pessoas que se mataram nos últimos tempos, como cresceu. Os índices de suicídio, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, enfim, né? Muito. Uma série de questões. Exatamente. Né? Porque a metafísica da saúde hoje fala que se você não trata o que está no campo energético,
ela vem para o físico. Ah, sim. Isso serve para qualquer doença. Sim. Tá? Desde uma dor no estômago até um câncer que pode vir a te matar. Praticamente, digamos assim, o que a gente ouve falar assim de psicossomático, né? Somatiza. Exatamente. A isso aí, Marcelo. Mental, espiritual, até vem para o corpo físico, né? Sim. Jesus já falava, né, da tríade sagrada. Sim. A tríade sagrada, ela não é só a família, né? Que ele fala pai, mãe e filho. Sim. A tríade sagrada é o corpo, mente e espírito. Quando Jesus veio para cá, ele falou da física quântica e ninguém entendeu. Ele curava com as mãos e ninguém entendeu. Ele já praticava terapias integrativas, né? Exatamente. Ele ensinou o Reiki também, né? Ele ensinou a meditação, né? Porque o que ele fez no Monte das Oliveiras? Ele foi pedir para Deus, né? Que a Igreja Católica fala, né? Eu sou, né? De base eu sou católica, né? E diz lá que nas meditações, eu estudo muito a Bíblia também, leio bastante. Sim. E lá diz nas meditações que ele foi pedir para Deus o que fazer. Ele estava meditando, ele estava me dizendo o que fazer, qual palavra levar para aquelas pessoas, para que elas encontrassem a cura. E ele sempre dizia que todos eram capazes. Olha só. Né? E nos tempos de hoje, as pessoas não acreditam nem do que está na Terra. Né? Imagina do que o Pai pode fazer por nós, né? Era isso que ele queria dizer. Olha só, né? Interessante essa visão, né? Sim. Que ainda bem, né? Que isso está avançando, as pessoas estão despertando para isso, né? Sim. E acredito que até agora no pós-pandemia isso vai até se fortalecer para as pessoas, né? E é aí, Marcelo, que eu digo que entra, tá? Se conectar com o mestre é uma das maiores forças do universo. Você está se conectando com a força do cosmos. Tá? Essa é a força que ele falava, que ele trazia. Então, esse é o resultado do pós-pandemia. Né? Tomem a vacina, quem julgar necessário. Claro. Né? Quem não quer tomar, também não acho que seja errado. Né? Cada um é livre para fazer o que quiser. Mas cuidar da sua alimentação, não inflamar o seu corpo, não fazer consumo de açúcar, melhorar a sua alimentação, isso tudo ajuda o seu corpo a não inflamar, porque estamos falando aqui de uma tríade sagrada, certo? Corpo, mente e espírito. Se você trata o seu corpo, não inflama ele vai ficar resistente. Se você trata a sua mente, você vai ficar resistente também, porque os seus sentimentos e os seus pensamentos também são tóxicos. Então, se você é mais grato e fala mais sobre energias positivas, isso vai fazer com que as tuas células, o teu corpo tenha total mudança nessa frequência quântica que é tão falado hoje em dia, né? Quântica, essa coisa isso é a frequência quântica, é se conectar, né, com essa força da mente e com o cosmos, com o mestre que deixou um legado enorme de amor aí pra gente e acreditar que tudo é possível. Muito bom, olha, excelente essa visão, né? Sim. E inclusive aí fica a dica para os nossos telespectadores para procurar, né? Então aí conhecer melhor o trabalho da Gislene Medeiros, né? Isso. E como é que faz para falar nisso, Gislene, para ter acesso ao teu trabalho? Como é que entra em contato contigo? Então, eu tenho o meu Instagram, né? Que eu atendo todo mundo que fala comigo pelo direct. Sim. E também pelo... Até está aparecendo na tela lá, né? Tá, isso. Pelo WhatsApp também, Terapias Integrativas Ponto Espiritual, né? Até alguns profissionais me questionaram essa parte do ponto espiritual, né? Sim. Porque realmente eu falo em nome do mestre abertamente, porque ele foi o grande professor de todas as eras, né? Então é ele que traz para a gente todos esses ensinamentos e essa consciência da cura, consciência do não inflamar o seu corpo, a consciência de procurar mentalmente se conectar com Cristo. E a meditação, muitas pessoas também acabam se atentando muito à questão do, né, ao meditar com aquela posição, né? De yoga, né? Meditar é ouvir uma boa música, escolher o que você assiste na televisão, né? Parar de ver coisas que trazem o pânico, né? Falar em frequências boas de amor, de gratidão, né? E tá aí toda a minha trajetória que está aparecendo para vocês aí. Na tela, né? A trajetória, enfim, os contatos, né? Olha só. Foi um grande despertar, assim. Eu comecei como manicure e vi que eu gostava de cuidar de pessoas, né? E a podologia também me trouxe essa consciência do cuidar do equilíbrio
que casou com os tratamentos de bem-estar. E é isso, eu estou aqui hoje como terapeuta integrativa, né? Eu trago na minha palavra, como eu estou falando para ti agora, Marcelo, eu falo para os meus pacientes também, falar de amor, de gratidão, através da energia do Reiki, né? Sim. Até apareceu ali, claro, eu coloquei o Reiki à Distância, que é um projeto social que eu estou iniciando essa semana. Eu estou estruturando ele nas minhas redes sociais para que todos tenham acesso. Que bom, né? Levar para o maior número possível de pessoas esse benefício, né? Isso, exatamente, porque a pandemia é um vírus que afetou muita gente, mas também afetou muito o estrutural e mental de muita gente. Com certeza. Né? Então as pessoas estão... O pós tem que buscar isso mesmo. Com certeza, o pós-pandemia aí é fundamental, então, né? Se avançar e procurar conhecer mais sobre essa área de terapia integrativa. E fica aí o reforço, então, para os nossos telespectadores, para procurar aí a Gislene Medeiros, né? Para ter acesso aos benefícios, né, de todo esse benefício integrado, né, corpo, mente e espírito, né, que trabalha a Gislene Medeiros, tá bom? Muito obrigado, Gislene. Obrigado pela participação no nosso programa e desejo cada vez mais sucesso. Gratidão a minha, muito obrigada. Certo, gratidão. Vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltamos a seguir com mais informações no Show da Tarde pela Premier TV. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. Tem uma energia incrível dessa região de vida mesmo. Eu acho que a natureza ela se coloca de uma forma muito nítida aqui. E a gente teve a sorte também de um amigo que foi a pessoa que deu também esse empurrão pra gente. Muito massa, vai lá. E quando ele falou vai conhecer, eu já sabia que era coisa boa, porque é também uma pessoa muito ligada a esses ideais, né, de sustentabilidade, etc. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. Novidades no ar. A propaganda é o grande negócio para acelerar o sucesso do seu negócio. É importante você conquistar principalmente clientes diferenciados, como classe A e B. Conheça os produtos para você ter sucesso. Premier TV, Show da Tarde com Tadeu Soares e sua equipe. Jornal Fique Esperto, chegando na Grande Florianópolis. Jornal Fique Esperto, o seu jornal. Uma rádio simples e moderna, assim é a Nice FM. Ótimas instalações e equipamentos de última geração, além de uma variada programação musical, fazem da Nice FM a sua companhia ideal para o dia a dia. Para quem é ligado em informação, as principais notícias do Brasil e do mundo são apresentadas de maneira clara e informal. Assim você fica por dentro dos principais assuntos do dia que fazem diferença na sua vida. Informar e descontrair. Essa é a principal missão da Nice FM. Sintonize 98.3 na Grande Florianópolis ou acesse radionice.com.br e ouça onde quiser. Rádio Nice FM 98.3. Ouça e torne o seu dia ainda mais incrível.
Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. Tem uma energia incrível dessa região de vida mesmo. Eu acho que a natureza ela se coloca de uma forma muito nítida aqui. E a gente teve a sorte também de um amigo que foi a pessoa que deu também esse empurrão pra gente. Muito massa, vai lá. E quando ele falou vai conhecer, eu já sabia que era coisa boa, porque é também uma pessoa muito ligada a esses ideais, né? De sustentabilidade, etc. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. Novidades no ar. A propaganda é o grande negócio para acelerar o sucesso do seu negócio. É importante você conquistar principalmente clientes diferenciados, como classe A e B. Conheça os produtos para você ter sucesso. Primeiro TV, show da tarde com Tadeu Soares e sua equipe. Jornal Fique Esperto, chegando na Grande Florianópolis. Jornal Fique Esperto, o seu jornal. Boa tarde, pessoal de casa. Hoje estamos aqui com o convidado, o senhor professor Lino Pérez, arquiteto, mestre de arquitetura e doutor em urbanismo. Isso é importante porque nós vamos conversar hoje sobre mobilidade urbana. Por favor, uma boa tarde. Primeiramente, bem-vindo. Eu falei os principais títulos. Por favor, se apresentar e falar. Então, boa tarde aqui, mais uma vez aqui, esse canal, esse programa, né, Show da Tarde, aqui, que é importante, que está dialogando com os problemas cotidianos da população. A senhora Josimar também aqui, que está aqui presente, trabalha com o setor automotivo, tem a ver com o assunto diretamente da mobilidade e transporte público. Bom, meu nome é Lino Pérez, eu sou ex-vereador, por 8 anos vereador na capital, em Florianópolis, né? E sou pesquisador da área do plano diretor, de planejamento urbano, habitação e também, principalmente, mobilidade urbana. Eu coordeno um grupo na universidade chamado Grupo de Estudo da Mobilidade Urbana Sustentável, que é GMURB. Nós já fizemos uma proposta de integração da capital com todos os municípios no entorno, os 4, 5 municípios, certo? Porque hoje o problema é que cada município está na sua bolha. Mas o trabalhador que está em Palhoça, quando ele vai para trabalhar em Florianópolis, vai trabalhar em São José, não está pensando, agora eu já não sou mais palhocense, agora eu sou florianopolitano, certo? Ele passa direto. Mas os prefeitos pensam na sua bolha, cada um na sua ponte. Eu pergunto, quem é que pensa integrando os municípios? É uma entidade, que aqui é a SUDERJ, uma Superintendência de Desenvolvimento Urbano, que é o governador do Estado, que chama Estatuto da Metrópole. Não é nem o município, também não é nem o governo federal, nem o Estado. É uma instância intermediária que pensa na articulação entre os municípios, entendeu? Então, para isso, está precisando o quê? Uma proposta que integre isso, da capital para cá. Porque o cara vai trabalhar na capital, ele quer ir de Palhoça para Biguaçu, às vezes ele tem que ir lá em Florianópolis, depois ir para Biguaçu. Ele não tem um diálogo entre Santo Amaro e Palhoça, Palhoça e São José. Então, nós temos temas circulares que vão circulando todo o tempo, para a gente poder deslocar e não só ir na capital, tá? Isso é um problema. O outro, nós estamos nesse momento sofrendo problema na Palhoça com a Jotur. Isso é um outro problema particular, que é o transporte metropolitano, que atravessa mais de município, Jotur, que desde a pandemia está num problema seríssimo. Já desempregou trabalhadores, está num problema agora sério com as escolas na Palhoça, certo? Que estão, as crianças têm que ir para a escola, agora com a volta da pandemia, então tem que deslocar 2 horas perde para ir caminhar a pé para ir até a avenida principal na Palhoça, certo? Para pegar o transporte. Para ir a pé. Porque a Jotur tem um problema sério desde antes da pandemia, agora se agravou, ela só pega na hora do pico. Então, as crianças, quando querem ir para a escola, no meio da manhã, eles estão sem ônibus, estão em transporte. Então, nesse momento, estão negociando, o sindicato dos professores, SINT, de São José, está negociando também de Palhoça, nessa região, para ter transporte a cada hora, no mínimo, certo? Porque nós estamos voltando para as escolas. E hoje estão uma sardinha, estão dentro do enlatado e piorando o problema da contaminação, que já tenho falado aqui nesse programa, que é a contaminação da pandemia, que se espalha dentro dos ônibus, já não é de hoje. Claro, principalmente o horário que o pessoal
Ou tem que ir para o colégio, ou tem que ir trabalhar, Isso. ou voltar do trabalho para casa. Isso, então é importante, então esse é o problema aqui, o problema não é só aqui da Jotur, que é um problema sério, até na época do carnaval também, de madrugada, o pessoal vai assistir escola de samba lá na Praça do Meio Querido, quando volta, meia-noite não tem mais transporte. Bom, então tudo isso, a população, no caso do Palhoça, está pedindo uma municipalização do transporte, tá? E Florianópolis é uma luta também, que se não vai municipalizar uma empresa pública de transporte, como é em Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, pelo menos seja público o controle. Não pode deixar só o setor privado o transporte, que é um bem público, é um direito do Estado, certo? Então, eu estou pedindo isso. Por quê? Porque você não pensa... Porque o empresário só pensa assim, só enche o ônibus, aí dá. Se não é no horário que não é na hora do pico, eu fico com o ônibus vazio. Na lógica deles, eu não dá lucro. Isso, descontrolo de um horário... Só de acordo... diminui o horário para sempre encher o ônibus. Sempre encher o ônibus. Então, essa lógica não dá mais. O Imaricá, que é um município do Rio de Janeiro, está fazendo... lá é tarifa zero. A proposta do movimento, que desde 2004, que é o movimento estudantil de 2014, é tarifa zero. Já está funcionando em alguns lugares do país, porque quando você deixa gratuito, esquenta a economia. As pessoas começam a dar mais de ônibus para ir ao comércio, para ir lá de lazer, no final de semana e tal, entendeu? Então, esquenta a economia. Ao contrário, ajuda os empresários. Em vez de pagar o vale transporte, eu pago o meu imposto indireto e um fundo paga gratuitamente deste transporte. Isso é uma proposta que deveria ser a longo prazo. Mas, a curto prazo, não dá para ficar na mão dos empresários. Não é contra os empresários, mas tem que ter uma entidade, que é metropolitana, que faça integração e controle público, que é um sistema metropolitano que não é nem o prefeito, não é nem o governador, fica uma instância intermediária. Bem, então, a nossa proposta da universidade, o GEMURB, é fazer um projeto que integre, a cada 3 quilômetros, 2, dependendo, você tem uma estação intermodal. Então, o eixo que vai de Florianópolis é um chama BRT, Bus Rapid Transit, que é o sistema, como tem no Rio de Janeiro, né? Como tem em Curitiba, como tem na Colômbia, né, em Bogotá. É um ônibus que está emendado, que vai em um corredor exclusivo. Ele vai ter uma pista exclusiva. Uma pista exclusiva, certo? De transporte, que é 2, 3 ônibus emendados, né? Sim. Que é uma estação a cada 2, 3 quilômetros. E nessa estação, o senhor vê com a sua moto, que mora em Santo Amaro e mora em Biguaçu, ele pega, deixa a moto, deixa o seu carro, ou em táxi, ou qualquer sistema de aplicativo, e ele pega o transporte e vai direto a Florianópolis, vai direto a Biguaçu, por dentro do ônibus, do corredor de ônibus. Com o transporte que intermodal, que ele paga uma passagem para poder ir em vários municípios. E aí, nessa estação, você tem, entre o município e outro, tem circulares. Então, o ônibus, quando chega nessa estação, deixa o passageiro, ele pega o BRT, esse corredor de ônibus, que é mais veloz, ele vai a cada 3, 4 minutos, ele passa, e esse circular vai, pega as pessoas e leva para as regiões na volta, entendeu? E nessa estação, ele tem uma estação, não é só tipo gado, né? Entra gente, sai gente. Não, você pode fazer um sistema de centro cultural, shoppings, nessas estações, entendeu? Então, esse é o sistema que nós estamos bolando para a capital, para toda a região. É um projeto bem ambicioso, principalmente que falou ali questão dos motociclistas, que eu, por experiência própria, eu optei em não ter mais carro, por questão do nosso trânsito muito parado. Eu moro na região de São José e preciso ir frequentemente para Florianópolis, de carro é sem condição. E engarrafamentos. Então, sendo uma pista exclusiva, principalmente as esposas dos motociclistas iam gostar muito. Mas será que eu conseguiria sair o mesmo valor da passagem desse ônibus para um custo de ter uma moto hoje em dia, será? Sim, não, baixa, porque assim, a ideia, se não for passe livre, ou seja, tarifa zero, você pode fazer uma tarifa bem mais subsidiada, mais baixa, com investimento do governo federal. Tem uma lei hoje, chamada Lei da Mobilidade Urbana, que em 2012 foi aprovado, na época, que tem um financiamento nacional, do federal, tem um financiamento do governo do estado para poder que os prefeitos não fiquem nas costas dos prefeitos, certo? Então, é um sistema, mesmo que seja uma tarifa mais baixa, porque hoje, gente, olha só, hoje, nessa que eu falei da Jotur, sabe quanto é que paga a passagem? Não tenho certeza, mas é mais de R$4 a última vez que eu andei. 6,75. Já está em 6,75. 6,75 ida, 6,75 volta a cada 2 horas, certo? No horário de pico. Então, como é que você vai pagar, vamos dizer, no caso, R$13,50,
né? Vezes 20, vai quase R$300 por mês. Tá? Então, não é possível. Isso para ir e voltar só. Se você que vai 2 vezes, aí paga o dobro. Você vai pagar o quanto? R$27 para fazer 2 viagens. Isso é um absurdo. O transporte é um direito social, o direito público está na Constituição. Tá? Então, o senhor, por exemplo, a solução do senhor José Amaro aqui, gente, é a mesma solução, mais ou menos, que está acontecendo com chama Minha Casa Minha Vida, que na região metropolitana, a maior parte está 70% na periferia da Palhoça. Os grandes conjuntos habitacionais estão na Palhoça. Sabe o que aconteceu lá, o estudo que a universidade fez, com os alunos que nós somos lá da Universidade da Acústica e Arquitetura, na pós-graduação, sabe o que aconteceu? A maioria, sabe, estatisticamente, eles estão comprando moto. E o maior índice de moto, nós temos a região metropolitana, está no Minha Casa Minha Vida, na Palhoça. Exatamente na sua situação. Ou pagando aplicativo, táxi não dá, né? Sabe como é que é? Então, porque o ônibus é o quê? O ônibus já vem um problema já há muito tempo, já não é de hoje. Com a pandemia, agora voltando às aulas, piorou. A Jotur está demitindo trabalhadores, não podemos ficar nas mãos do setor dono daquela empresa. E outra coisa, o ônibus é péssimo, hein? Má qualidade. Os ônibus marginal, gente, para quem não sabe, sabe o que ele faz? Ele compra um caminhão, adapta o chassi de caminhão e coloca, e bota uma carcaça de ônibus. Então, o sistema é muito potente, então, quando hora que ele freia, ele joga as pessoas para frente e para trás. Porque o ônibus tem que ser suave, ele tem que ser especial. O ônibus, mesmo que seja o ônibus hoje, sem nada de transporte que eu estou propondo, mas o sistema esses ônibus não são adaptados para ônibus mesmo. Então, em Florianópolis tem a mesma coisa, mesmo problema lá. Por quê? Porque tem um monopólio de empresas de transporte, que no caso lá nosso foi a Fênix, que eles controlam o sistema de transporte. Eles controlam o prefeito, inclusive. Não tem como controlar isso, eu, como vereador, vi, eles têm um sistema que eles controlam todo o sistema de tarifa. A prefeitura não consegue controlar o sistema. E a prefeitura representa a população inteira, 500 mil habitantes de Florianópolis, total 1.200.000, os vários prefeitos. Estão na mão de pequenos empresários. Os empresários controlam a empresa, todo o sistema. Isso é um escândalo, isso. Na Nova York, que é a capital do sistema capitalismo mundial, Nova York é público. Nova York, sistema metrô público. Entendeu? Então, que história é essa? Por quê? Porque se deram conta que é muito mais racional o Estado, no caso a Prefeitura, depende da região, controlar o sistema, porque fica mais barato para os empresários, para o setor de atividades econômicas, deixar o Estado assumir isso. Entendeu? Senão o custo é alto, a população está pagando o pato. R$ 6,75 a passagem. E questão do valor e mais a questão de ter pouca qualidade. Porque não tem a estrutura, não tem o horário, não. E mais a questão que você comentou, até uma pessoa jovem como eu, por exemplo, se cai, está no ônibus em pé, porque não vai ter assento, vai ter. Dá uma freada, cai, daí se machuca. Ah, bom, isso aí não. Deixa de trabalhar, daí o que acontece? Quem vai se responsabilizar? Isso. Então tem todo as a questão consequências do custo. Disso. Tem a questão do custo. Saúde. Não tem a qualidade necessária. Isso. E para fugir, para não ser refém desse sistema, a pessoa se obriga a comprar moto também se arriscando no trânsito. É solução extrema, que fica. O problema não é do Estado, não é da Prefeitura, é do cidadão, ele que se vire. Então, o problema porque isso aí vai dar o quê? Vai dar atraso, porque o pessoal está atrasando agora com esse Jotur em particular, 2 horas. Então, está havendo desemprego em massa, porque o pessoal não consegue chegar na hora do trabalho. Então, a consequência disso é enorme na economia, inclusive, né? Da qualidade de vida. E a Covid, né? Então, ficar aqui enlatado reproduz o quê? A Delta, a variante Delta agora, está aqui já está aqui na nossa região. Então, isso vai reproduzir o quê? Vai dar a contaminação da Covid-19, voltando para os hospitais de novo, subindo a curva. Então, tudo isso complica. Por isso que nós estamos propondo uma solução pública, por isso que a população de Palhoça está reivindicando municipalização, no mínimo. Eu acho que é metropolização pública. Todo o sistema tem que ser público, tá certo? E é outra coisa, gente, isso é uma concessão pública. Tá? Aqui na Florianópolis foi 20, 30 anos, é um escândalo. Você tem que renovar, mas é concessão. Concede ao empresário, a cidade diz assim, eu concedo ao empresário, pelo prefeito, o governador, esse sistema. Então, a população, ela tem que controlar, ela é patroa, e patroa do empresário, não ao contrário. E é uma concessão pública. Então, ele está prejudicando a saúde pública, o desemprego, porque demissão, porque o pessoal não consegue chegar no trabalho,
tudo isso que o senhor está falando. Sim. Então, a solução do senhor Josemar, que é a sua moto, o meu sonho, a luta de todo nesse país, é que você usa transporte público e deixe sua moto, seu carro para final de semana, certo? Para lazer, para fora daqui. Mas o dia a dia não pode. Isso é um serviço público e constitucional hoje no Brasil, né? Nós temos que defender. Bom, não entrei nesse assunto aqui, já faltou, eu falei no outro programa, o anel viário. Porque nós discutimos no programa, o anel viário é aquele anel contorno de carga, vai sair por fora da BR-101, vai ligar sul, desvia e sai lá em cima, aqui na Palhoça. Isso é uma obra que já vai terminar, né? Já falei no outro programa, e vai aliviar a BR-101 aqui para transporte da região local. Vai aliviar, porque os caminhões de carga não passam mais para a BR-101, eles viam lá pelo anel por cima. Esse é o assunto. Mas mesmo que elas viem por cima, que não fica mais de carga, tem a carga local e o transporte do seu Josemar, que vive dia a dia. Isso, o problema continua. Então, é isso que eu estou querendo dizer. Não deu para discutir a questão do anel viário e como é que integra com esse tema que nós estamos propondo, de intermodal, de transporte em massa, né? Certo, professor Lino. Muito obrigado pela conversa, gostei bastante, eu já comprei a sua ideia. Sim. Que andar de moto no dia de chuva, principalmente, absurdo isso. Não, isso é condenar a pessoa à morte, né? Certo. Muito obrigado, então, e uma boa semana para o senhor. E para vocês também, pessoal de casa. Obrigado. Uma rádio simples e moderna. Assim é a Nice FM. Ótimas instalações e equipamentos de última geração, além de uma variada programação musical, fazem da Nice FM a sua companhia ideal para o dia a dia. Para quem é ligado em informação, as principais notícias do Brasil e do mundo são apresentadas de maneira clara e informal. Assim você fica por dentro dos principais assuntos do dia que fazem diferença na sua vida. Informar e descontrair. Essa é a principal missão da Nice FM. Sintonize 98.3 na Grande Florianópolis ou acesse radionice.com.br e ouça onde quiser. Rádio Nice FM 98.3. Ouça e torne o seu dia ainda mais incrível. Nice FM. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. Tem uma energia incrível dessa região de vida mesmo. Eu acho que a natureza ela se coloca de uma forma muito nítida aqui. E a gente teve a sorte também de um amigo que foi a pessoa que deu também esse empurrão pra gente. Muito massa, vai lá. E quando ele falou vai conhecer, eu já sabia que era coisa boa, porque é também uma pessoa muito ligada a esses ideais, né? De sustentabilidade, etc. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. Novidades no ar. A propaganda é o grande negócio para acelerar o sucesso do seu negócio. É importante você conquistar principalmente clientes diferenciados, como classe A e B. Conheça os produtos para você ter sucesso. Primer TV, show da tarde com Tadeu Soares e sua equipe. Jornal Fique Esperto, chegando na Grande Florianópolis. Jornal Fique Esperto, o seu jornal. Olá, boa tarde. Mais uma vez estou aqui para trazer um convidado para a gente entrevistar e saber um pouquinho mais do trabalho desenvolvido por ele. Para quem não me conhece, me chamo Mirielle, eu sou terapeuta integrativa e trabalho com óleos essenciais e tenho um Instagram chamado Olhar Integrativo. Bom, hoje eu vou entrevistar a Andressa. Ela é designer de joias. Prazer, Andressa. Prazer, tudo bom? Tudo jóia. Muito prazer em te conhecer. Prazer é todo meu. Também estou muito interessada no que tens para contar para a gente. Primeiro se apresenta, fala um pouquinho da tua história para a gente. Vamos lá. Então, sou a Andressa, né? E há 7 anos eu era uma artesã, né? Que estava em casa cuidando dos 2 filhos e
sempre apaixonada pelo patchwork, pelo artesanato, vi a necessidade, a vontade de usar essas peças que me representavam. Tinha vergonha, às vezes, né, nos jantares, dos amigos e tudo. Ah, o que você está fazendo? Estou cuidando de filho, né? Estou fazendo artesanato. Isso, por vezes, me constrangeu. E aos 38 eu resolvi voltar para a faculdade, né, para fazer design de moda. E dentro da faculdade eu tive a ideia de criar uma marca de roupas, joias, acessórios que exaltassem a costura. Então, que trouxessem o estilo da costura, que eu conseguisse transformar os objetos da costura em joia, né? Então, foi uma ideia que aconteceu assim, eu primeiro desenhei o cachecol, engavetei, aí no ano seguinte, assim, 3 meses depois, uma pessoa, a Janaína do Floripa Quilt, me convidou para mediar uma palestra e iria me pagar com 4 metros quadrados de um stand. E eu não tinha o que vender, eu fazia patchwork, eu dava uma aulinha aqui, outra ali, mas eu dava o meu produto, eu não vendia porque eu não sabia. E aí naquele dia eu falei, tá, e agora o que eu vou vender, né? E aí eu fui para aula, tinha aula à noite, era uma aula de marketing, e ele pediu para que a gente desenvolvesse uma bolsa para uma persona específica. E aí o nosso grupo, né, eram 4 meninas e tal, e a persona seria eu. Então elas começaram, a Andresa tem 2 filhos e tal, é casada, faz patchwork, gosta de artesanato, parou de trabalhar para cuidar de filho. E naquele momento, assim, tipo, passou um filme, sabe? Eu olhei aquela sala lotada de meninada, porque eu era a tia da galera, né? E veio ali tudo, sabe? Veio a joia, o cachecol. Eu falei, cara, isso não existe. E aí eu estudava à noite, fui para casa, fui para o Google, né? E não vi nada. Vi, assim, uma empresa que faz um cordão, uma empresa que faz uma camiseta, coisas específicas, mas que não é o foco. E eu falei, eu vou investir nisso. Tive 1 mês e meio para preparar toda a coleção, né, para aquela feira. Foi um sucesso, a gente saiu de lá com 87% da coleção vendida. E eu tive muita sorte, porque eu conhecia praticamente todas as premiadas daquele festival. Conhecia todas as expositoras, a gente sabe, né, o Floripa é pequenininho, né? E tinha a Nani, tinha todo mundo, as pessoas mais conhecidas começaram a usar para me prestigiar. E eu sei que muitas fizeram esse movimento só para me prestigiar, mas naquele momento foi encantador e todo mundo... Qual que era o produto que elas usavam? Naquele momento eu tinha 3 cordões montados de tesoura, 4 brinquinhos de fundição, tesourinha, botão, 2 modelos de botão e uma maquininha, muito feia, muito mal acabada. E eu já tinha os 3 braceletes, que foi a primeira joia, né, que eu desenhei. Só que os braceletes, aí eu fiz os braceletes, os anéis e o brinco de tesourinha. O brinco de tesourinha, ok, mas os braceletes e os anéis, pela minha inexperiência, eu não sabia que na hora de dar o banho eu precisava ter um gancho. E aí eu não avisei para o pessoal da fábrica, eles fizeram um furo, tanto nos anéis quanto nos braceletes. E todos os braceletes apareceram na minha casa 10 dias antes da feira, com aquele furo. E aí eu fui correndo, botei pedrinha e tal. Mas a gente sabia que haviam vários defeitos e que eu precisaria melhorar muito. O cachecol eu levei um calote do meu primeiro fornecedor. Enfim, mas eu não desisti, né? A feira foi um sucesso. A partir dali, eu criei um site muito simples e comecei a vender. E vendi muito. E aí eu ia para a feira e às vezes as pessoas diziam, mas eu quero cachecol, traz para mim. Eu quero pulseira. E foi muito rápido. Isso fazem quantos anos? Isso fez 6 anos agora em maio. 6 anos. Então você era uma artesã que então criou um produto onde o público-alvo era artesã. Eram artesãs. Então a identidade, claro, né? Sim, eu era a minha própria persona. Você era a própria persona. Então você sabia exatamente o que, né? Por isso que vendeu toda a produção. Isso. Sinto muito pelo calote. Não, mas faz parte do aprendizado. O calote que eu digo foi assim, porque eu mandei fazer, porque toda a minha produção é terceirizada, né? Então hoje eu desenho, eu mando para a produção, vem, a gente dá, né, a cara do produto, desenha todo o marketing, faz toda a proposta e apresenta isso para o público, né? E ao longo do tempo a gente vai evoluindo até nessas campanhas, né? Hoje a gente já traz, todas as coleções já vêm em editoriais, né? Então o último dos cachecóis a gente fez um super editorial. Que joia. Esse novo produto que eu estava te explicando, né? Que é para revenda, que está aí sendo gestado há 2 anos, ele é lançado agora dia 26. Ontem a gente fez todo
uma campanha preparada para ele, né? Faz com amor, né, vídeo, Andressa? com fotos. Então, para gerar aquele desejo e para empoderar também a nossa artesã, Então, né? quando você estava me contando que no começo você tinha uma certa vergonha de ser artesã, pelo preconceito que às vezes as pessoas têm, que você está em casa, e às vezes o artesanato não é muito valorizado, o preço final dele, pelo número de horas, eu sei porque eu também trabalhei com isso, né? Que a gente coloca em cima de um trabalho. Muitas vezes, realmente, a pessoa se sente constrangida e não assume o papel de que aquilo é uma profissão. Exato. E com o produto que você hoje faz, você ajuda as mulheres a se empoderarem e se identificarem como artesãs com orgulho. Isso. Não é? Elas eu mostram vejo já muito, aí, ó, como você está. Não, elas chegam assim, Chegam diferente. dizendo, eu sou uma artesã. Isso. E elas vendem. É engraçado, é que assim, as pessoas, eu brinco que os meus produtos são produtos da olhadinha, porque todo mundo olha, porque é inusitado. Você vê uma máquina de costura, você até vê, mas num cordão talvez seja mais comum, né? Mas num anel, numa peça mais fashionista, numa blusa, as pessoas observam e elas param. A fita métrica, né? O meu cachecol, que é o meu carro-chefe, as pessoas param e olham e perguntam: você costura? E ali muitas vezes a venda acontece. Então, assim, eu sei de clientes que vendem enxoval de bebê no supermercado, que vão para festa montadas na costureira vaidosa, né? Que eu chamo elas de costureira vaidosas, ou musas da agulha. Mas que elas chegam com tanta força, com tanto poder, sabe? De, tipo, estou representada. Sim. Que muda a relação dela. Não é mais com aquele a modelo profissão. daquela mulher que estava fazendo artesanato em casa, descabelada, desleixada, Porque no não meio é da mais, bagunça né? do ateliê. Não. E a gente é só abrir glamorizou. o Instagram hoje, a gente vê a meninada fazendo crochê. Eu não sei fazer crochê, mas é meninada, Bordado, assim. aqueles bastidorzinhos, Isso. as meninas todas moderninhas, cheias de brinco, piercing, bordando, né? Que lindo, né? Eu acho que isso o maior depoimento, assim, que eu recebo, que eu fico, assim, emocionada, é sempre esse. De, poxa, eu estou me arrumando para trabalhar, eu coloco uma roupa, eu me sinto, eu me empodero, como se eu sentasse na máquina e eu ficasse poderosa. Elas falavam isso muito do bracelete. Então, elas colocavam e diziam: estou pronta para costurar. E é verdade, E eu já botei meu bracelete aqui, ó, de oncinha. Nossa, estou me achando aqui a Mas é legal. E vamos falar um pouquinho de futuro agora, Vamos. né? Tu contou um pouquinho da tua história, o que você tem programado dentro da tua área agora? Então, sexta-feira a gente tem uma live shop, né? Que é um encerramento dessa coleção que está no ar, né? Já está há bastante tempo aí, algumas peças. E eu trago a partir do dia 26 esse novo produto, que ele é voltado exclusivamente para revenda. Esse lançamento vai ser feito na internet, né? Via Instagram, YouTube, enfim. E ele vai ser o nosso foco por esse próximo mês, né? É uma criança nova, precisa de todos os olhares. Então, a gente vai trabalhar forte isso. E logo em seguida, outubro, já vem a coleção verão, né? E aí sim para o site, para o nosso e-commerce normal. Já tem um nome o site? O site tem, o www.andresaboal.com.br. É o teu nome mesmo. É o meu nome, você pode comprar, eu entrego no Brasil inteiro. A nossa entrega, eu brinco que é uma experiência, porque dentro vai uma caixa com um texto, eu gosto muito de escrever, né? Olha, então eu relaciono sempre a costura com a vida. E aí eu coloco nessas caixas, já vem com os meus textos, né? Então a gente tem todo um cheiro, tem todo uma entrega completa. Então eu brinco que quando ela compra no site, ela compra mais do que uma peça, ela leva toda a experiência de receber na casa dela uma caixinha de costureira vaidosa, com todo, né, sensorial mesmo, com cheiro, com toque, com tudo. Só imaginando. Né? Então, de artesã para artesã, né, a gente tenta colocar, assim, por mais que o produto seja industrializado, né, mas eu tento colocar, assim, esse meu lado artesã e esse meu amor pela costura, porque foi ele que me moveu a chegar, né, onde a gente está hoje. E eu posso dizer para ti, assim, que tenho bastante orgulho da história, porque é a primeira marca no mundo que é focada totalmente em costureiras, né? Então eu posso te falar isso para ti, assim, que não existe. E dá um orgulho e abre portas para muitas outras, né? O pioneirismo vai ser muito valorizado, tenho certeza que vai ser um estouro. Sim, ainda mais agora depois da pandemia, né? E tudo, o pessoal voltando. Esse produto, feiras de artesanato, você falou da Floripa Quilt, para quem ainda não é do artesanato, não conhece, talvez, a Algodão Doce, Floripa Quilt, foram feiras grandes aqui, que deram uma pausa em função da pandemia, e que com certeza vão retornar vai retomar. Em São Paulo tem feiras enormes de artesanato. A gente está programado para artesanato é
um mercado gigantesco. E cresceu né? demais na pandemia. Por quê? Porque as mulheres ficaram muito em casa, perderam renda. Então, ele deixou de ser segunda renda para muita gente, passou para ser primeira renda, né? Então, muita gente profissional, muita gente que saiu do mercado e que viu no artesanato uma oportunidade de empreender. Sim. Né? Então, a gente está vendo assim, um movimento muito grande. Primeira renda e terapia, né? Porque Sim, as pessoas também estão precisando certeza, muito de com terapia. certeza, Né? E certeza. se distrair em casa, né? Bom, as lojas de tecido aqui em Florianópolis faziam fila, né? Sim, Quando sim. todo o comércio estava devagar, retomando ainda. As máscaras, né? Que Né? salvaram a Claro. vida de um monte de gente. Né? É verdade. De grana mesmo. De 10 em 10, né? Eu conheço mulheres que compraram grandes estoques de empresas e fizeram muita máscara para muitas empresas. Sim. Então, quem soube, né, usar o artesanato, mudar um pouquinho nessa hora e, de repente, criar um produto novo e tal, a gente tem visto isso muito, assim. Para a gente ir finalizando, eu queria só que tu, para o público entender o que vai encontrar, então, no teu lançamento. Quais vão ser as suas linhas, tá? Que dia que é o lançamento, então, né? Então, assim, hoje você no nosso site, o www.andresaboal.com.br, você encontra as meias, encontra cachecol, encontra roupas, encontra joias. Normalmente, entregando para todo o Brasil. A partir do dia 26, a gente tem um lançamento. Esse produto ele vai estar à venda no site também, mas ele é para lojas físicas. Tá. Então, é uma caixa com vários produtos iguais e a loja física vende isso. De uma maneira bem simples, né? Sem ter quantidade mínima, sem ter grandes negociações, né? Para que o pequeno possa colocar na sua loja. Aquela moça que tem aquele ateliê lá no interior, que quer colocar lá um produto para agregar valor, vai, coloca, investe pouco, ganha quase 40% em cima da caixa, então tem uma lucratividade boa. Então, esse produto novo, ele é para empreendedores pequenos, para lojas pequenas, médias também, grandes também, mas o grande foco nesse primeiro momento é vender para empreendedora. E sexta-feira a gente tem a live shop, né? O Instagram é o @AndresaBoalDesign, então todo mundo que quiser ir até lá para conhecer, né? Onde que vai ser? Vai ser no Instagram @AndresaBoalDesign. No Instagram mesmo, vai fazer Isso, tipo no uma Instagram live, mesmo. então? Oi? Live, então Live vai shop. ser. Ah, entendi agora. Live shop. Bom, muito sucesso na tua live. Obrigada. Com certeza vai ter muita gente que está assistindo aqui que vai querer acompanhar e comprar essas últimas peças e vai ficar ansioso pelos lançamentos elas estão do com dia um preço 26. bem legal, eu acho que é uma oportunidade. Eu vou entrar lá olhar também. Então tá, vai ser um prazer. Foi um prazer muito grande conversar contigo. Tu me Obrigada. resgatou um pouquinho da minha história. Eu tinha uma loja de aviamentos, para quem não sabe, era a Gata Bordadeira. Que eu fui quando a muito gente cliente. tal qual ela e a mãe dela foram clientes, e o mundo é pequeno, gente. Uma ervilha, é isso Mas aí. então, tá. Eu agradeço Obrigada. a presença de vocês todos aqui. Da Andressa também, foi um grande prazer te entrevistar. E até a próxima. Obrigada. Uma rádio simples e moderna. Assim é a Nice FM. Ótimas instalações e equipamentos de última geração, além de uma variada programação musical, fazem da Nice FM a sua companhia ideal para o dia a dia. Para quem é ligado em informação, as principais notícias do Brasil e do mundo são apresentadas de maneira clara e informal. Assim você fica por dentro dos principais assuntos do dia que fazem diferença na sua vida. Informar e descontrair. Essa é a principal missão da Nice FM. Sintonize 98.3 na Grande Florianópolis ou acesse radionice.com.br e ouça onde quiser. Rádio Nice FM 98.3. Ouça e torne o seu dia ainda mais incrível. Novidades no ar. A propaganda é o grande negócio para acelerar o sucesso do seu negócio. É importante você conquistar principalmente clientes diferenciados, como classe A e B. Conheça os produtos para você ter sucesso. Primeiro TV, show da tarde com Tadeu Soares e sua equipe. Jornal Fique Esperto, chegando na Grande Florianópolis. Jornal Fique Esperto, o seu jornal.
Boa tarde, gente. Então, estamos aqui hoje com a doutora Janete, que é psicóloga e neuropsicóloga, né? Que ela veio hoje contar para a gente um pouquinho aqui como que está sendo, né, devido a essa demanda dessa Covid que a gente está vivendo agora. O que mudou no trabalho, doutora Janete? Boa tarde a todos. Né? A neuropsicologia, ela é uma ciência que trabalha as funções do cérebro e comportamento. Qual a mudança da nossa demanda em épocas de pandemia e no pós-pandemia? Eu tenho um texto muito importante que eu li, gostei muito, do neuropsicólogo Gustavo Lima, que fala das consequências do sistema nervoso central, então, após os acometidos pela Covid-19. Então, principalmente, áreas do cérebro são afetadas, principalmente a do cheiro, né? E a do paladar, a do olfato e do paladar. Então, a gente sabe que atinge o sistema nervoso de alguma forma e as consequências disso são inúmeras, principalmente em questão à atenção, ao raciocínio e à memória de trabalho. O que é memória de trabalho? Essa memória de curto prazo, essa memória imediata, onde as pessoas começam a esquecer de eventos assim bastante simples da vida cotidiana, como onde eu coloquei a chave, o que eu ia dizer mesmo, uma receita de bolo, alguma coisa que eu ia fazer. Então, a demanda do consultório aumentou muito em relação ao início das aulas presenciais e à consequência neurológica dos sintomas e das consequências do Covid-19 mesmo. E, doutora, com isso tudo que vem nos acontecendo, né, a demanda aumentou no seu consultório? Sim. Geralmente, o mês de janeiro é um mês que tem pouco movimento. A gente mora num estado do país onde é cercado por praias. E janeiro é um mês muito de pouco movimento em consultório. E eu percebi que esse ano, todos os dias eu tive atendimento. Todos os dias a procura está sendo muito grande. Tem fatores que auxiliaram. As aulas online, né, que fez com que o aluno tivesse acesso, alguns deles, né, à pesquisa. Então, foram em grupos de estudo, em pesquisa, via mesmo internet, mudou e muita conseguiram coisa, né? as notas mais elevadas em relação a isso. O que aconteceu? Quando a aula começa presencial, eles ficam com receio, ficam angustiados, eles ficam ansiosos de que, tendo que pensar por si próprios, eles vão trazer dificuldade e essa nota vai rebaixar. Então, a demanda do consultório vem por ansiedade, por crise de pânico e por depressão. E onde entra a importância dessa medicina alternativa, da massoterapia e da saúde mental, né? Aonde que a neuropsicologia pode vir nos ajudar? Eu sempre digo que as terapias integrativas, elas auxiliam muito a pessoa, muito em relação ao que ela não consegue fazer por si só no dia a dia. Sim. Todos nós precisamos, no nosso dia a dia, inclusive nós, terapeutas e massoterapeutas, e todas as terapias integrativas, a gente precisa de um momento só nosso no dia. Então, a massoterapia, eu estava conversando com você, né, Edileuza, anteriormente, que eu não vivo mais sem a minha, porque toda semana eu preciso desse cuidado comigo. Então, a neuropsicologia, a psicologia e todas as terapias integrativas, incluindo grandemente a massoterapia, fazem com que o bem-estar dessa mulher fique um pouco mais elevado, a estima também, né? E ela tem um momento de relaxar, de estar um momento só com ela, e isso diminui o grau de ansiedade e também os graus de depressão e muitos sintomas que estão surgindo. Ah, sim. E o que a doutora indicaria para a gente na questão quando a pessoa está muito ansiosa e não consegue, né, buscar alternativas, não só na massoterapia, não nessa saúde mental? O que poderia mais, né, colocar no seu dia a dia para que fique mais leve, vamos dizer assim, né? Eu digo que tem coisas muito simples que podem ser feitas e que geralmente não são feitas, Edileuza. Você ler um livro, você andar descalço, você escutar uma música, você tomar um banho um pouco mais demorado, né? Observar o seu corpo, né? Sentir o seu corpo.
momentos do dia que podem ser feitos sem precisar ter um investimento financeiro nisso. E também, quando os sintomas já estão bastante acentuados, é importante procurar o profissional especializado. No caso do SUS, a gente tem os CAPs, né? Crianças, os CAPs I, que é o Centro de Atendimento, e tem o CAPs Adulto, que é CAPs A, que a pessoa pode estar procurando e encontrando lá um acolhimento também e verificando e avaliando a sua condição psíquica. Esse é um assunto bem importante, porque nem todo mundo tem o acesso, né? A uma massoterapia, né? A uma psicóloga, né? Então, seriam coisas que dariam, né? Que é praticamente de graça e que daria para a gente trazer para o nosso dia a dia, né? Doutora Janete, como é que a senhora avalia quando uma pessoa está numa crise muito grande de ansiedade? Quais são os sintomas? Que sintomas são esses? Olha, Edileuza, chega para nós no consultório, já no telefone a gente já percebe. Uma taquicardia, o coração acelera, tem uma sudorese, né, esse suor em plantas de mão e pés. A pessoa fica com uma falta de ar e ela fica com um nó na garganta, alguma coisa que ela não consegue explicar. E isso ela tem a sensação de morte, evidentemente. A sensação que dá numa crise de ansiedade é uma sensação de morte. Mas a crise de ansiedade, ela não leva à morte. Ela é confundida com situações cardíacas. Por isso a pessoa procura o pronto atendimento, faz o eletrocardiograma, para descartar as hipóteses. Então, quando a crise está instalada mesmo, ela já vem dando sinais de algum tempo. Quando ela está instalada, é importante procurar o serviço especializado. Precisa da intervenção medicamentosa. Para depois, então, os encaminhamentos para os profissionais que vão continuar acompanhando aquela pessoa. A gente vem percebendo também que, com o passar dos anos, cada vez mais a ansiedade tem pegado mais jovens, mais crianças, né? Que antigamente era só pessoas que realmente trabalhavam, que tinham o dia corrido, que passavam por essa ansiedade, né? Mas hoje a gente vem avaliando que cada vez mais as pessoas mais jovens, criança, né, passam por essa questão da ansiedade. A senhora concorda comigo? Sim. A doutora concorda comigo? Cada vez mais as crianças estão com sintomatologias de adultos. Isso não era observado até os anos 90, mais ou menos. Hoje nós já temos bebê depressivo. Então, nós temos adolescentes que estão enclausurados, que estão com fobia social, estão com transtornos de pânico, transtornos de ansiedade, transtorno de personalidade, borderline, de personalidade que tem outras conexões relacionadas ao sistema psíquico. Porque, com o evento do isolamento social, um dos neurotransmissores, um dos hormônios muito produzidos foi aquele que a gente acaba produzindo mais quando está no estresse. Não me vem agora, mas eu vou lembrar. Então, assim, o momento do enclausuramento, ele causou muito estresse, muito mais do que bem-estar. Então, esse neurotransmissor, ele produzido em grande escala, ele diminuiu a produção da serotonina, da noradrenalina, da atropina, que são os responsáveis pelo nosso dia a dia, pelo nosso bem-estar. Então, esse outro, ele acabou sendo produzido por essa infância e essa adolescência numa situação de larga escala, onde não é esperado para essa faixa etária. As consequências disso a gente ainda vai encontrar. Isso vai aparecer na vida futura dessa criança e desse adolescente. E eu acredito também que hoje em dia, com a demanda, com a nossa vida corrida, né? Porque hoje em dia não só se trabalha, né? A gente trabalha, a gente estuda, a gente tem uma demanda de coisas para fazer. Eu acredito também que é mais difícil desses pais avaliarem essa fase, né? Que a criança está com ansiedade, que está vindo um transtorno ali. Eu acredito que isso seja mais difícil de ser diagnosticado pelos pais também, até chegar até a doutora, né? Geralmente, quem detecta a maioria dos sintomas é a instituição escolar. Né? A instituição escolar observa questões comportamentais, questões de alguma outra dificuldade importante. Então, a gente precisa ver que a escola está muito envolvida com isso. E para os pais, temos muitos filhos únicos hoje. Sim. Então, os pais estão cuidando daquela criança e muitas vezes não percebem. Ou um percebe e o outro não.
Então, é preciso, quando vê que alguma coisa não está indo bem naquele filho que você conhecia do jeito que ele era e começou a mudar comportamento, é preciso levar um especialista para ver o que está acontecendo. Isso é bem importante, tá? E a aceitação dos pais nesse momento, quando chega até a doutora, é tranquilo? Como é que é? Olha, varia muito, né? Varia muito. Tem casais que pensam iguais sobre o próprio filho, casais que pensam diferentes, e a gente está, então, para esclarecer o que for necessário. Então tá, gente, agora vamos dar um comercialzinho aqui e já logo voltamos. Novidades no ar. A propaganda é o grande negócio para acelerar o sucesso do seu negócio. É importante você conquistar principalmente clientes diferenciados, como classe A e B. Conheça os produtos para você ter sucesso. Primeiro TV, show da tarde com Tadeu Soares e sua equipe. Jornal Fique Esperto, chegando na Grande Florianópolis. Jornal Fique Esperto, o seu jornal. Sei que é doloroso um palhaço se afastar